Economia americana vai quebrar, as bolsas vão derreter e as Big Techs são uma bolha? Calma, vamos explicar, não é bem assim. Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, sou especialista de política e investimentos aqui da Avel, XP Investimentos, e hoje a gente vai bater um papo sobre essa semana bastante turbulenta que a gente está vivendo, não só na Ásia, no mercado cripto, mas também nas bolsas americanas. E vamos entender por que está acontecendo essa queda tão forte aí no primeiro dia útil dessa semana. Vamos do começo, né? Vamos entender primeiro o que aconteceu, por que aconteceu essa queda da bolsa americana. Claro que tem uma certa contaminação da volatilidade acontecendo no Japão, isso gera um pessimismo generalizado, mas também tem muito a ver com os fatores domésticos, né? A gente vê a bolsa americana, né, o Dow Jones caindo mais de 2%, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, caindo mais de 3%, e isso não é um movimento trivial, é uma queda considerada acentuada. E por que será que a gente está vendo esses movimentos acontecerem? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho como é que estão os fundamentos da economia americana. A economia americana vinha forte, bastante resiliente, inclusive com geração de empregos muito forte, e agora, pela primeira vez em muito tempo, a criação de empregos veio abaixo da esperada. Então, só para trazer os números aqui mais precisamente para vocês, tá? Criação de empregos, o consenso ali era em torno de 175 mil empregos e veio 114 mil empregos. Com isso, o desemprego nos Estados Unidos, que estava em 4,1%, subiu para 4,3%. É um desemprego ainda muito baixo, mas, de novo, é um conjunto de expectativas. E aí o investidor olhou para aquilo e pensou, eu acho que a economia americana está desacelerando. Se a economia americana está desacelerando, isso significa menor consumo, enfraquecimento da economia como um todo, e aí a rentabilidade, o faturamento das empresas tende a diminuir. Vou diminuir um pouco o meu risco, vou realizar uma parte do meu lucro que eu obtive até agora. Esse é um pouco o fundamento, né, digamos assim, o que aconteceu por trás desse movimento. E agora vamos entender, poxa, será que de fato a economia americana está nesse momento de preocupação, recessão? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Bom, taxa de juros americana ela é uma banda, né? Está em 5,25 a 5,5, considerada bastante elevado para os patamares americanos, que era o compromisso do Fed, né, o Banco Central americano, era justamente de trazer a inflação para o centro da sua meta, né? Então, lá como aqui no Brasil, eles também têm uma meta de inflação. O governo vinha olhando isso, vendo até a inflação convergindo de certa forma para a meta, mas a economia ainda muito aquecida. Então, o medo qual que era? Poxa, se eu começo a cortar juros muito cedo, eu não consigo domar a inflação. E aí, até o mercado pode ver isso com maus olhos, porque imagina, se você começa a cortar os juros muito cedo, isso quer dizer que a inflação vai se manter mais elevada por mais tempo. Se a inflação vai ficar mais elevada por mais tempo, o mercado começa a precificar que você vai ter uma retomada de juros mais elevada e você tem um efeito rebote que não é muito interessante. Se os juros longos começam a subir, porque o mercado precifica em algum momento o Fed vai ter que subir os juros de novo, os juros, né, longos começam a subir e isso também, o endividamento, né, o custo da dívida, o serviço de dívida das empresas americanas sobe. Então, poxa, inflação mais alta, juros mais altos, o mercado poderia até começar a precificar um custo maior, margens menores para as empresas e a bolsa americana poderia cair de qualquer jeito. Então, assim, cortar os juros muito antes não é bom, mas ele também não pode ficar o que a gente chama atrás da curva. Ele não pode demorar muito para cortar os juros. E essa é uma ciência muito difícil de acertar. Se o Fed tivesse a condição de sempre acertar, ele teria dominado os ciclos de mercados, o que é praticamente impossível de se acontecer, porque a economia tem uma dinâmica própria. Mas o que agora o mercado está começando a desconfiar? É que o Fed de fato está atrás da curva, ou seja, ele entende que o Fed já deveria ter cortado os juros em algum momento, talvez provavelmente nessa última reunião. Como ele está atrás da curva, né, ou seja, ele está demorando demais para cortar os juros, os efeitos duradouros, o juro muito alto por muito tempo, já teriam surtido efeito na economia e o que a gente está vendo agora são os efeitos colaterais desses juros muito altos por muito tempo. E os juros muito altos por muito tempo, o que são os reflexos na economia? São as empresas que pagaram durante muito tempo juros de dívida muito elevado, então tiveram um serviço de dívida muito elevado, pode começar a ver em balanço ali uma margem menor, lucratividade menor, a gente pode ver uma desaceleração do consumo, né? Poxa, as pessoas físicas não estão conseguindo tomar crédito para consumir, as empresas deixam de fazer investimentos
de longo prazo, e aí uma vez que esses investimentos de longo prazo deixam de acontecer, isso demora 1, 2 anos às vezes para ter os reflexos disso. Realmente se diminui o número de empregos gerados, se diminui o número de investimentos em geral na economia. Uma vez dado esse fato de que a gente já está atrás da curva, a gente teria teoricamente já contratado uma recessão. E a tese do pouso suave, que é, ou seja, o momento certo, ideal de corte de juros, ali essa linha tênue de momento certo de equilibrar a inflação, corte de juros e uma economia que não desacelera tão fortemente a ponto de gerar uma recessão, e até alguns achavam que sequer teríamos um pouso, a economia iria continuar, digamos assim, em expansão, só conseguindo reduzir um pouco a inflação, porque ia cortar um pouquinho ali o crescimento econômico. Parece ter ficado para trás a tese do não pouso, né? O pouso suave ou a recessão é o que a gente está discutindo agora. Poxa, será que vai ter realmente um pouso suave ou a gente vai ter um solavanco aí na economia e a gente vai ter um pouso mais forçado, né? O que a gente tem de fato, né? A gente tem de fato é que o S&P 500, a bolsa americana, estava bastante esticada, em especial quando a gente olha para as Big Techs, tá? Então, é normal que num cenário de incerteza, onde o investidor não sabe se vai ter pouso suave, se não vai ter pouso, se a economia vai continuar crescendo, se vai ter recessão, ele fala assim, opa, vou diminuir minha alavancagem, vou diminuir meu risco e vou botar uma parte do meu lucro que eu já tive até aqui no bolso e vou deixar um pouco em caixa, porque se tiver a oportunidade de uma realização de preços, eu vou lá e compro. Isso é, por exemplo, o que o Warren Buffett parece estar fazendo, com um caixa aí de 275 bilhões, diminuiu bastante a sua posição em Apple, né, para metade do que ele já teve, e com isso ele está, de fato, de certa forma, fazendo isso, né, realizando o seu lucro e embolsando uma parte disso para caixa, embolsando seu lucro e tornando isso caixa e esperando uma boa oportunidade de comprar. Isso parece ser uma tese que tem circulado agora no mercado americano e acaba que isso tem um efeito generalizado. Aí a pergunta que fica, será que a gente vai ter pouso suave, vamos ter uma recessão ou a economia vai continuar fluindo como se nada tivesse acontecido, o mercado americano vai continuar subindo, talvez algumas empresas subam mais do que outras, por exemplo, as Big Techs tenham uma desaceleração nesse crescimento tão exponencial que a gente observou nos últimos anos e agora seja a vez das empresas de valor, né, as empresas conhecidas que já estão lá na Bolsa Americana às vezes por mais de 100 anos, inclusive pagando os dividendos. Essa é a grande pergunta e talvez a pergunta não de 1 bilhão de dólares, mas talvez de 275 bilhões de dólares, que é a aposta do Warren Buffett. Não deixe de chamar o seu assessor de investimentos, a gente está 100% à disposição para conversar sobre o mercado americano, o mercado japonês, o mercado europeu e, óbvio, o mercado brasileiro, mas uma coisa que é fundamental é diversificação. Não tem nunca uma resposta única, é importante estar atento a todos os mercados e investir com segurança. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo Avelcast.